Olá, caros amigos, profissionais, colegas da área de medicina chinesa. Hoje eu vou passar para vocês, logicamente, uma aula resumida sobre Guaxá, né? Essa é a aula número 1. Eu sou o introdutor dessa técnica no Brasil e divulgador, não vamos dizer introdutor, mas o divulgador amplo dessa técnica no Brasil, que antes somente era usada pelos chineses e eles também não ensinavam ninguém essa técnica. Então, como tudo começou? Bom, começou com uma viagem nossa, né, de grupos que nós levamos à China, que em 1996, 5 estudantes que foram a Beijing, China, estudaram diretamente com a maior divulgadora do Guaxá da China, a doutora Wang Fong. Tá? Nós fizemos um curso com ela, ela é coronel do exército e difunde muito essa técnica em toda a China. Todo o povo chinês sabe o que é o Guaxá. Aqui nós temos demonstração das 2 espátulas que elas usaram para nos demonstrar e nos dar as aulas, né? Dentre esses 5 alunos, que fui eu que encabecei esse estudo lá na China, né? Eu trouxe para o Brasil e comecei logo em seguida a divulgar continuamente essa técnica, né? Então tem aqui a espátula de jade, uma das mais usadas, e a espátula em chifre de formato de pente, que também é muito usado em algumas patologias através do massageamento do couro cabeludo. Bom, então vamos compreender mais um pouco essa técnica do Guaxá. A técnica do Guaxá ela surgiu talvez há 2.000, 3.000 anos na China. Em algum lugar, alguma época lá, uma pessoa estava sentindo dor, né, em alguma parte do corpo, e instintivamente ele pegou ali, no caso, diz que foi uma moeda, né, mas pode ter sido qualquer outro tipo de objeto, e ele começou a friccionar aquele lugar que estava dolorido e percebeu que conforme ele fez isso, a sua dor desapareceu, né? Então foi assim que surgiu a técnica do Guaxá. Um dos capítulos do Huangti Neiqing, o Tratado do Imperador Amarelo, também fala sobre o tratamento através da pele. Ele diz que os 12 meridianos se comunicam com a pele e por isso todas as doenças se iniciam pela pele, né? Esse é um dizer lá do Huangti Neiqing. O significado de Guaxá. A primeira parte significa doença, né? O Qua. E a segunda, o termo chá, significa areia no corpo, né? Essa areia é uma descrição como se fosse alguma coisa sólida que está vindo para a pele, para cima, né, para fora. Ou seja, toxina, resíduos metabólicos ou energia perversa gerada pelos 6 fatores. Fatores internos, né, e externos por deficiência da energia de defesa, o Wei-Qi, e que leva a uma estagnação nos canais e colaterais, o Qin-Lo, e impede a boa saúde. Quando isso ocorre, a necessidade de se fazer uma sangria ou uma raspadura, vamos dizer assim, um chá. O Guaxá serve muito para melhorar a saúde de uma pessoa. Existem centenas de tipos de chá, como o chá do sol e da lua, o chá do olho de caranguejo, que é o terçol, né? A técnica do Guaxá pode e deve ser usada ainda de forma preventiva. Então existe mais de 300 tipos de técnica de Guaxá, que nós damos pelo menos uma grande parte, as mais importantes, nos cursos que eventualmente a gente faz de vez em quando, uma vez, ou cada 1 ano, ou cada 2 anos. Os efeitos do Guaxá se estendem ainda, por exemplo, regula o Zanfu, ativa a circulação dos canais, elimina inflamações e dores, aumenta a oxigenação sanguínea, elimina estase sanguínea, aumenta as funções mentais, ativa a circulação dos canais. Ele é um autotratamento que a pessoa pode fazer também em algumas partes do corpo, manutenção da saúde, eliminar toxinas, estimular o sistema imunológico e expulsar energias perversas. Então vocês vejam que o Guaxá é muito importante. Síndrome chá. Existe uma infinidade de sintomas na medicina ocidental e que apresenta resultados negativos por exames laboratoriais. Por exemplo, indisposição corporal, dor de cabeça, inchaço nos olhos, rosto avermelhado, lábios secos, febre com calafrios, má digestão, aversão ao vento, surgimento de pontinhos pelo porco, né, pelo corpo, né, por exemplo, petequias no pescoço e algumas partes do corpo que normalmente eles dão resultado negativo nos exames laboratoriais, né? Mas com a técnica do Guaxá eu posso resolver isso.
Então toda vez que se aplica Quachá, aparecem eritemas, manchas, que é o propósito da técnica. Veja só, um parênteses aqui. Se você fizer o Quachá durante algumas esfregaduras lá e você notar que não sai, não adianta forçar. Porque vocês vão ver o filme, quando começa a fazer, ele já vem imediatamente para cima. Ele surge rapidamente, tá? Então não forcem quando realmente não vai acontecer isso. Se a mancha permanecer mais de 3 dias, significa que a enfermidade está mais profunda e é crônica. Então isso também serve de diagnóstico. As manchas que promovem os eritemas, que promovem o eritema, as manchas, elas são também uma forma de diagnóstico. Como aplicar? Ao iniciar o tratamento, o terapeuta deve estar atento às alterações que ocorrem no corpo do paciente, principalmente os eritemas. Tem de avisar, porque às vezes a pessoa vai fazer um desfile, vai para a praia e não vai com aquelas manchas no corpo tomar sol, né? Então, fazer a asepsia do local com álcool 70 ou 75, espalhar um pouco de óleo de Quachá nos locais de aplicação. Esse óleo existe na China, mas no Brasil nós podemos usar qualquer tipo de óleo, até óleo de cozinha. Explicar ao cliente quais serão os efeitos e que as manchas devem desaparecer em torno de 72 horas. É importante isso. Quanto mais raspar, mais dispersa a energia perversa. Você tem que fazer no mínimo 9 raspagens. Se depois de 9, 10 raspagens não sair o chá, não adianta insistir. Caso promova a raspagem e não apareça o chá, existem 2 hipóteses. Ou o local está errado ou a doença está mais profunda ainda. Aplicar começando sempre pelo lado esquerdo do corpo. Em idosos e pessoas novas, aplicar de forma mais lenta e com menos pressão. Em pessoas jovens, aplicar com mais pressão e mais rápido. Edemas, varizes, aplicar de baixo para cima, mas tomando cuidado para não haver rompimento de vasos se essas varizes estão muito frágeis. Na cabeça pode-se aplicar até 30 vezes, ok? Locais para aplicação. Primeiro, determinar locais meridianos e ou pontos dolorosos à palpação ou pelos sintomas. Então, com a espátula eu posso usar tantos pontos de acupuntura como áreas, também nós vamos mostrar essas áreas. Pode-se usar as teorias da MTC. Uma aplicação muito usada para tratamento e diagnóstico é a aplicação das vértebras e no meridiano da bexiga, de cima para baixo, indo até o cóccix. Essa é um tipo de chá que eu vou mostrar depois para vocês aqui no filminho, que tem um resultado terapêutico muito bom e muito usado. Efeitos. Após a aplicação poderão surgir pontinhos vermelhos ou violáceos, que pode significar calor, estagnação no local ou no zanfu, ok? Para acelerar ou complementar o tratamento, pode ser aplicado nos locais martelinho flor de mexera ou agulha de sangria e após aplicar uma ventosa por 3 minutos. Logicamente nós vamos levar em conta a energia da pessoa, a idade dela, a disposição dela para fazer essa sangria. Não vamos fazer sangria numa pessoa que tem deficiência de sangue, né? Antes da aplicação, retirar o óleo e fazer asepsia com álcool 75 ou iodo a 2%. Na China se usa muito iodo, aqui no Brasil nós podemos fazer asepsia com álcool mesmo. Como segurar para aplicar? Aqui tem a técnica mostrando para vocês, porque quando vocês forem fazer isso, às vezes vocês vão fazer em 20, 30 pacientes no dia, e isso pode gerar uma alerta, né, um desconforto para você. Então uma forma de segurar, apoiar de um dos lados com os 4 dedos e do outro lado com o polegar bem firme, tá? Isso vai evitar que você tenha qualquer tipo de indisposição ou dor depois no punho ou na própria mão. Diagnóstico, ela serve como forma de diagnósticos em doenças pelo SA que vem a parte superficial do corpo, né? Materiais, pedaço de chifre ou de jade. Eu gosto do jade porque ele tem uma energia fria, então ele serve também como terapêutica de tratamento, mas se usa também muitas espátulas de chifre, né? Óleo de gergelim, óleo de bétula, óleo de arnica, óleo de lavanda ou o próprio óleo de Quachá pode ser usados para facilitar esse deslizamento, né? Cuidados e contraindicações. Se a pele apresentar infecções, se houver varizes frágeis, pequenos vasos aparentes que possam se romper ou até furúnculos e abscessos, você deve evitar essas áreas.
Problemas de pele, como vitiligo, úlceras, tumor maligno, não raspar direto e sim ao redor. Problemas como leucemia e hemorragias, não aplicar em hipótese alguma. É importante você saber disso. Até pessoas que têm diabetes, de repente, se tiverem descontroladas a sua glicemia, pode ser interessante não aplicar. Durante menstruação, aplicar de forma leve. Em tumores benignos, pode-se aplicar, benignos. Fratura óssea, não aplicar. Evitar fazer de estômago muito vazio. Evitar quando estiver muito cansado. Tomar banho somente após 2 a 3 horas depois da aplicação. Isso tem de ser orientado para o paciente. Evitar após a aplicação bebidas alcoólicas, fumar, comer frutos do mar, isso não é aconselhável. São toxinas que você vai ingerir no corpo, colocar no corpo quando o chá está saindo. Em grávidas, não fazer na região lombar ou abdominal. Em outras partes do corpo você pode fazer, mas região lombar ou abdominal não fazer. Tomar água morna após a aplicação, isso é importante para ajudar o sistema linfático. Se na aplicação correta não aparecer o chá, não force para aparecer. Isso é importante. Aqui o quachá no sistema scalpiano, né? Eu ainda vou fazer um filme, mas isso como essa técnica aqui é bem mais prática. Ela é aplicada com pente de quachá, certo? E é muito usado para casos de hipertensão arterial. Existem áreas para você aplicar e movimentos certos, adequados da região scalpiana. Aqui são áreas da região scalpiana da qual pode ser usado o direcionamento da espátula. Por exemplo, na primeira figura aqui nós temos na parte lateral da cabeça. Essa segunda figura você vem do bairro para frente. Na parte dorsal você traz do ápice da cabeça para a região da nuca e ali também do centro da cabeça para todas as regiões, né? Então essa é uma figura demonstrativa, simplesmente para você ver as direções que o chá pode ser usado e como pode ser aplicado. O quachá facial e reflexologia. Nós temos aqui um mapa muito interessante, tá, de reflexologia do quachá, onde nós temos muitos órgãos. Por exemplo, nós usamos muito o chá como é que chama? Que é usado o patersol. Nós usamos essas áreas reflexas próximas do olho, onde nós fazemos com a ponta da espátula o movimento justamente para ativar essa região reflexa. E aqui ao lado você tem uma tabelinha das regiões e o que significa em cada área do corpo, do rosto, né, principalmente. Aqui um quachá na estética, muito usado na China. O quachá estético funciona muito bem aqui. A direção dos movimentos, logicamente que a ideia nossa aí não é provocar o chá no rosto, mas sim massagear e ativar toda a circulação e com isso renovar as células faciais, melhorando ruga, melhorando as rugas labiais, os contornos, tornando a pele mais firme. Nós podemos usar inclusive o quachá, colocar na geladeira durante algumas horas para ele ficar gelado e aplicar na face com um resultado terapêutico muito bom e muito interessante. Aqui eu mostro para vocês uma foto da China com uma mulher aplicando o chá com uma espátula e 2 espátulas, como efeito. Tá? São movimentos leves, sem muita pressão e que traz uma tranquilidade, um relaxamento assim, uma hiperemia, uma circulação muito bacana na pele, com isso melhorando o quadro energético da face. Aqui mais uma foto. Você ainda pode, com a própria espátula, estar aplicando cremes de beleza, né? Alguns cremes faciais para limpeza, ou mesmo para hidratação, ou mesmo para tonificação da pele. Você aproveita a própria espátula para espalhar esse creme de forma mais adequada, ok? E aqui nós vamos assistir uma aulinha da aula de quachá na China para que vocês conheçam melhor essa técnica. Só vou fingir que eu tô fazendo. Peraí, você tá gravando já? Já tá.
Aqui nós temos um colega de classe que doou voluntariamente o seu corpo para que a gente pudesse estar fazendo uma aplicação. Vejam as marcas que ficou. Tá? Podem perceber que é uma cor vermelha escura, mostrando o que? Calor e estagnação. Isso, aí estava certo agora. Você pode seguir o fluxo da energia nos canais da qual Aqui nós temos a técnica do Guaxá facial, né? Nós temos uma professora muito boa lá na China, especialista em Guaxá. Ela está fazendo, aplicando no rosto uma espátula. 这个是童子疗，那么压过来差不多，它不到接近于成气死。 Isso ajuda a distensionar a face, melhorar e tornar as rugas mais suaves. 这是下睛明，这边是球后，ponto extra é o ponto abaixo de B1 e o ponto extra。好，我们刮眼周，要轻轻的，然后是什么？ 大家看，então olhem，是从外眼角，bem leve， volta para dentro. A gente só dá uma massagem. No curso nós demonstramos essa técnica, né? Juntamente com outras técnicas que são usadas. Que é reto e outro lado que é um pouco curvado. Vamos usar o lado curvado. 从印堂往发际这刮拭， começando do ponto extra yin tang até a linha do cabelo。依次的把它周线分为两部分，左右两部，一步一步的刮。dois lados, começando com um lado depois do outro. Muito bem, como vocês viram, né, professor aplicando, né, aqui é uma área de aplicação muito utilizada, certo? Principalmente pessoas que têm tensão na escápula, né, na região superior, na nuca, no trapézio, a direção que é aplicado o chá. Você vai aplicar justamente o óleo aqui, né, e vai com a espátula, com a ponta ou com a parte côncava dela. A espátula geralmente ela tem 4 lados e cada lado pode ser aplicado em alguma região do corpo, ok? Então você vai aplicar nesse sentido várias vezes até você ver que aparece o chá. Quando aparecer o chá, você vai perceber que deu resultado positivo. Aqui nós temos o holograma do Guaxá. Muito interessante, né? Que atualmente os especialistas da China, após muitas experimentações, desenvolveram um método de raspadura terapêutica combinado com teorias e canais colaterais. Áreas e pontos holográficos, microsistemas, é uma nova forma terapêutica que existe na China, né? Criada pela doutora Zhang Xiuqin em 1999. Então são pontos por exemplo, com a espátula do Guaxá, você pode estimular esses pontos reflexos na sola dos pés. Você pode aí manipular as áreas correspondentes reflexa aqui do metatarso, né? Da mão, onde a área 1 corresponde à cabeça, a área 2 corresponde à região do plexo superior, a área 3 a parte abdominal, a área 4 mais a parte inferior e a parte 5 a área dos pés. Tá? São áreas reflexas. Se você pegar com a ponta do Guaxá e apertar, você vai notar que alguns desses locais podem estar doloridos, né? Tá? Isso quando a gente faz workshop, a gente demonstra facilmente isso para o aluno. E aqui algumas formas de aplicar, né? Aonde aplicar, por exemplo, eu posso aplicar aqui, tá vendo? No dorso da mão, eu posso aplicar na palma da mão, posso aplicar no dedo, né? Vamos dizer, um dedo, por exemplo, o indicador, né? Que está ali o canal do intestino grosso onde começa, eu posso estimular aquele canal, tá? Tendo com isso um reflexo em todo o canal do intestino grosso. Aqui usando a ponta do Guaxá, na figura, nós temos aqui 9 figuras, e na figura número 7, nós temos aqui, ó, na parte de baixo, né? Vou passar com o mouse aqui para vocês verem. Ele é usando a ponta para estimular uma região aqui do dorso, que deve ser uma área reflexa de região lombar.
Aqui também na figura 8, nós temos a área reflexa de toda a coluna vertebral, escápula, né, e região lombar e sacral na mão, né? E aqui a região 9 também uma aplicação de Quachá. Então veja que o Quachá ele tem muitas técnicas de aplicação, são mais de 300 técnicas. Os efeitos do Quachá aqui estão, olha, no braço, estão vendo aqui, ó, nessa figura eu vou usar o cursor do mouse para mostrar para vocês, está vendo aqui? A região, nós temos, aqui é uma técnica especial que não dá para fazer filme e mostrar para vocês, mas no dia da aula nós tiramos também o chá aqui nessa aplicação que é feita com a mão, não é feito com espátula mais. Aqui é o resultado e a forma também de diagnóstico. Vejo aqui na figura S26 como ficou a região aqui, né? Aqui é a parte da escápula, a parte das pernas, né? Os efeitos que o chá promove. Aqui é a região lombar desse paciente. A última figura aqui, olha. Olha como está comprometido e quanta estagnação não tem aqui, né? Muita estagnação, muita estagnação. O certo seria fazer uma sangria aqui, né, caso seja possível nesse paciente. Aqui também existe, eu vou pôr para vocês algumas técnicas aqui, não dá para pôr todas 300, mas por exemplo, quando eu tenho uma síndrome de deficiência de Yang, eu também posso estimular algumas áreas. Aqui embaixo mostra essas áreas em vermelho, estão vendo? Que pode ser usado o chá, o Quachá, para estimular o Yang do corpo, né? Essas áreas são áreas usadas para a estimulação do aumento do Yang do corpo, tanto aqui na região da cabeça, na região das mãos, na região dos pés, tá? E aqui embaixo a figura demonstrando as áreas que vão ser aplicadas. A mesma coisa na área de deficiência de Yin, né? Nós temos também aqui as áreas que são mostradas, e lá no workshop e no curso a gente tem um mapa onde mostra todos os tipos de aplicação. Aqui a síndrome de deficiência de energia, que também pode ser usado para aumentar o Qi do corpo, né? Fazer o corpo ter um processo reativo e com isso aumentar a sua energia mais ainda. Esses são só alguns das síndromes que eu coloquei, não dá para pôr lógico todo, senão o vídeo fica muito grande, né? Mas para mostrar que essa técnica é importante, faz parte da tradição das terapêuticas da medicina chinesa, né? Dentre tantas outras, como o Tuiná, a fitoterapia, a acupuntura, o Qigong, o Tai Chi Chuan e outras mais, ok? Aqui nesse outro vídeo vou mostrar para vocês um colega a qual eu apliquei essa espátula de jade para vocês verem como ficou.
bem, vocês viram aí, saiu errado lá o obrigado, ficou meio esquisito, né? Mas já estava gravado, então não quis regravar de novo, só para vocês verem. Aqui alguns links de trabalhos científicos relacionados ao Quachá, já publicado, entendeu? E que vocês podem obter. Aqui eu tenho também um link da brasiloriente.com.br/docs Quachá Workshop em PPS, que você pode baixar. São essas aulas aqui hoje na versão PPS, tá? Você pode obter esse material, ok? E os nossos contatos, né? Meu nome é Paulo Américo Vieira, fui vice-presidente da Federação Mundial de Medicina Chinesa de 2008 a 2013. A nossa loja em São Paulo, a Brasil Oriente, coloquei o telefone aí para vocês, o meu celular, meu e-mail, o nosso site Brasil Oriente, projeto vamosachina.com.br, né? O meu Skype e o da farmácia naturalmed.com.br. Eu estou à disposição de vocês e quem sabe a gente se encontre em algum workshop e vocês vão ter a grata satisfação de aprender mais técnicas com confiança, segurança e melhorando o seu profissionalismo. Um grande abraço e bons estudos.